Quando o artista plástico francês Cédric Madala foi assassinado em Paraty, ele era apenas uma entre as 175 pessoas que morrem assassinadas por dia no Brasil. No entanto, a sua morte revelou, mais uma vez, o crescimento da violência nessa área que se chama Costa Verde. A coisa é muito mais complicada aqui em Angra dos Reis, onde os fuzis chegaram em 2014 e quase todas as comunidades são dominadas por facções criminosas. Os assassinatos são diários. O artista plástico francês foi morto em seu sítio na Estrada da Colônia, em Barra Grande, um distrito rural de Paraty, a 12 quilômetros do centro da cidade, pela Estrada Rio Santos. Aí não sei, cara. Pô, o cara era gente boa pra caramba. Pô, às vezes passava ali em casa, ele ia pra cidade e ele vinha de táxi, né? Aí passava ali e gritava: "Ô, Léo!" Botava a cabeça pro lado de fora e gritava: "Ô, Léo!" Todo dia ele ia pra cidade, quando ele voltava, ele voltava de táxi. Ele passava ali 10, 11 horas da noite. A terra dele era grande? Ó, cara, eu não tenho, assim, noção, assim, de tamanho da terra dele. Porque ele tinha comprado o sítio do Seu Aristides, né? É. E o Seu Aristides dizem que o sítio do Seu Aristides é muito grande. Eu rocei uma parte uma vez de pasto ali, mas parece que agora ele estava com a sócia, acho que comprava outro pedaço, né? Uhum. Foi bem antes de eu fui trabalhar, eu trabalhei com ele um dia só, mas eu sempre passava lá para trabalhar nos vizinhos. Eu trabalhei lá antes dele comprar essas terras do Seu Aristides. Ao contrário da maioria dos crimes, este está sendo investigado. Aqui, numa região de 700 famílias, mais ou menos 2.000 pessoas, houve 16 assassinatos em 2 anos. Aí você vê como é que funciona a delegacia de Paraty. Eu sou primo do falecido Tovic, que morreu lá no assalto da Casa Bahia. Uhum. Então, quando a gente foi registrar o homicídio lá, Barra Grande não teve um homicídio, sendo que Barra Grande morreu mais gente do que muita gente, cara. Com 16 em 2 anos. E que tipo de crime foi, hein? Cara, entre eles mesmo, né? Droga, né? Um marca encontro com o outro, vai e se mata, né? A molecada, né? Rola droga aqui? Cara, eu assim, ver mesmo eu não vejo, o pessoal comenta que rola, mas a molecada vê cisma um com a cara do outro, cachaçada, é mais usuário, né? Aí eles acabam se matando, né? De bobeira, um mata o outro. Paraty inteira assim, vocês sabem. Complicado. Os jornais indicaram que o artista francês pode ter sido morto por intolerância, pois era gay. A polícia investiga também possibilidade de um crime por posse de terra. Nessa região é frequente. Eu conheci o Cédric pessoalmente. Ele esteve lá procurando por um mapa, né? Até que eu disse a ele que não tinha esse mapa lá na associação, para entender se a área dele estava na área de assentado ou estava na área de posse, né? Eu mesmo estive aqui para cobrir a morte de um jovem assassinado em Trindade por problemas de terra. A minha estrutura era ele, e eles conseguiram tirar. Mas eu creio no Deus que tudo pode. E eu quero que a justiça seja feita. Justiça! 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 Visitei o sítio de Cédric Madala. Ele é bastante afastado, tem uma pequena cachoeira e dificilmente as pessoas chegariam aqui por acaso. Além do mais, há trechos da estrada só alcançáveis com trator. Os vizinhos ainda estão perplexos com o crime e têm medo. Uma pena que tenha acontecido isso, né? Poxa, ir pro lugar, pelo amor de Deus, cara. Terrível. Entendeu? Porque aqui já está começando a desenvolver o turismo também, né? Para todo Eu lado. já vi várias pousadas,
Tem para baixo. Tentativa de hotel, projeto, né? O artista plástico francês tinha um primo que é dono dessa tirolesa em Paraty. Mas o primo não quis comentar sobre o assunto. A polícia francesa que esteve por aqui já saiu da cidade. Existe pendência de terra, muita questão de terra, pendente? Questão eu não sei te informar, não sei, não. Questão eu não sei. Eu sei que, na verdade, existem muitas pessoas lá que foram assentadas, inclusive eu moro num assentamento, que o meu sogro, né? Mas tem terras lá para cima que já são terras como a Mata Atlântica, né? São terras, na verdade, que não pertencem à União, né? E aí as pessoas vão, tomam posse, cuidam, plantam alguma coisa, né? Plantam uma árvore lá que de repente dá um tempo e vai cuidando, de repente quando chega no momento tem esse entendimento de que pode vender, né? Estive em Paraty para mostrar o crescimento da violência. Há duas comunidades dominadas por facções criminosas, mas sem ocupação armada. São elas, Mangueira e Ilha das Cobras. Mas é possível visitá-las de barco ou por terra. As facções foram criadas por jovens de Paraty que estiveram presos no Rio e foram doutrinados pelo crime organizado nas cadeias. A violência em Angra dos Reis ela começa a se intensificar quando, em Angra dos Reis, as facções criminosas aqui presentes constituem laços com facções criminosas oriundas da Baixada Fluminense, da capital, e com isso chegam ao município as armas de maior potencial ofensivo, de grosso calibre, como fuzis, armas desse tipo. Isso dá muito quando os presos do interior passam a compartilhar as celas com presos de outras regiões do estado. Quando as cadeias deixam de ser regionalizadas, você passa a ter um contato maior entre as diversas facções criminosas, entre as diversas comunidades, e laços são estreitados, acordos são celebrados. Consequentemente, boa parte da violência que antes era restrita à capital migra para o interior. A base da disputa na região é o comércio de droga. Essa região tornou-se uma rota importante. É difícil policiar o movimento dos barcos. A própria estrada Paraty-Cunha, que mostrei algumas vezes, trouxe mais turistas, mas sem controle, ela se torna mais um ponto vulnerável. Na cidade vizinha de Angra dos Reis, a situação é mais grave. As comunidades ocuparam pedaços da Mata Atlântica nos morros que cercam o centro, e são todas dominadas por facções armadas. Na sua opinião, qual o peso do tráfico de drogas nos incidentes na violência aqui? Sem sombra de dúvidas, em Angra dos Reis, a maior parte dos casos de violência está ligada ao tráfico de drogas. Os roubos de carro, os homicídios, roubos de celulares, os crimes violentos em geral ocorridos aqui na região guardam essa relação direta, num percentual, diria eu, que de quase 90%, ou talvez até superior a isso. Nós temos aqui na região pouquíssimos crimes envolvendo questões passionais e outras motivações. Por trás da maior parte da criminalidade, nós temos a guerra entre facções. Não diria nem o tráfico de drogas, mas especificamente a guerra entre facções criminosas. Às vezes eles se matam até sem traficar, não é? Exato, exato. Com muita frequência, a gente pega aqui mortes sendo provocadas simplesmente por uma pessoa migrar de uma comunidade para outra. O sujeito era morador da comunidade dominada pela facção criminosa X, se muda para a facção criminosa, para a comunidade dominada pela facção criminosa Y, imediatamente seu celular é vasculhado, verificam se há ali
qualquer tipo de mensagens ou contatos de possíveis integrantes rivais, né, pessoas rivais, e isso determina uma grande parte dos homicídios aqui na região. Doutor, existem comunidades aqui que a polícia já não consegue entrar? Aqui nós ainda conseguimos ingressar em todas as comunidades, mas dificilmente sem que haja algum tipo de confronto. As trocas de tiros são muito comuns aqui em Angra dos Reis. Invariavelmente, os agentes públicos, quando ingressam nas comunidades, são recebidos a tiros. Muitas vezes estão somente para garantir a fuga dos criminosos que estão ali instalados naquele momento, mas o confronto sempre existe. Ainda é possível ao poder público ingressar em todas as comunidades, mas a situação vem piorando paulatinamente. E o senhor data mais ou menos de quando essa situação se agravando aqui? Você tem ideia? A gente verifica a presença de armas de grosso calibre aqui em Angra mais ou menos a partir de 2014. É difícil você precisar uma data, mas os grandes confrontos começam a surgir de 2014 para cá. E desde então a situação vem piorando de forma bastante intensa. As duas comunidades mais importantes, Belém e Areal, estão numa área plana. Mas o litoral e a Mata Atlântica por aqui se interligam por inúmeras trilhas que os traficantes dominam muito bem. No fim de semana, um garoto de 14 anos foi morto num choque com a polícia em Belém. Houve tiroteio e depois os protestos pela morte dele, documentados nas redes sociais. Atenção aí que estão fechando a rua na frente do UPA. Eu acho que não vai ter mais passagem não, então jogando um monte de coisa na pista. Deve ser algum tipo de protesto. Tentei entrar em algumas comunidades, mas sempre fui avisado de que era proibido fotos. Em Sapinhatuba, no centro da cidade, o aviso veio daquela janela, onde parece estar o poder. Em quase todas elas, era possível ver jovens armados. Numa delas, a Caixa d'Água, pude visitar a Associação dos Moradores, mas havia também restrição para fotos. Em Belém, a única trincheira de uma facção, uma vez que todas as outras são dominadas pela rival, vi um aviso, o mesmo que vi no bairro de Fortaleza: abaixar o vidro ou levar um tiro. Como é que você vê o processo do crescimento da violência aqui e o que a prefeitura tem feito para atenuar isso, uma vez que ela sozinha não consegue resolver? Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que todos nós estamos muito preocupados. Eu tenho conversado com prefeitos do interior. Recentemente conversei com o prefeito, meu amigo prefeito de Barra Mansa. E ele falou: pô, Fernando, você agora me deixou numa saia justa. Eu falei: por quê? Você comprou 20 carros para a Polícia Militar e todo mundo aqui quer que eu também compre carro para a Polícia Militar. Por que fizemos isso? Porque eu, como prefeito, posso dizer: Gabeira, esse problema da segurança não é nosso. Mas eu também posso ajudar, é o que nós estamos fazendo. Então, a Prefeitura de Angra está colocando recurso para não ser polícia, porque não é a nossa função na Constituição. Eu sou prefeito, mas para ajudar a polícia. Tanto a Polícia Civil de Angra quanto a Polícia Militar tem feito um trabalho importante aqui em Angra dos Reis. Agora, você sabe, você roda aí, Gabeira, o Brasil inteiro. Você vê que o problema de segurança é um problema nacional, claro, não é? E nós não fabricamos armas e fuzis aqui em Angra, no Rio de Janeiro. Isso vem pelas fronteiras. Você é um antigo, não só é prefeito pela terceira vez, como conhece Angra desde os primórdios, né? Como é que você interpreta esse crescimento da violência na região? Eu interpreto que a segurança que o Estado do Rio de Janeiro tem
é uma segurança que tivemos dificuldades e a violência migrou para o interior. Isso chama-se ocupar territórios. E o tráfico, que é hoje um dos maiores problemas que nós temos também aqui no interior, veio para Angra, veio para outras cidades. Então, eu acho que esse não é um problema só da polícia, esse é um problema da sociedade. Muitas vezes aquele cidadão que pede segurança de dia é o mesmo cidadão que vai ao morro comprar cocaína, comprar maconha. Suspeita-se que essa dominação tem cúmplices entre policiais e os próprios políticos. Mas só uma investigação mais aprofundada pode revelar isso com clareza. A crise econômica também tem um peso no aumento da violência. Ainda por cima, o setor naval e a usina nuclear Angra 3 foram atingidos diretamente pela Lava Jato. Você não encontra patrulhamento policial. Você também tem a questão do consumo, que você tinha o estaleiro Brasfels a toda a potência, com mais de 5 mil trabalhadores empregados. Obras em Angra 3, uma obra do civil, né, uma obra de construção civil, e o consumo de drogas virou um negócio desenfreado. Então se viu na cidade um polo com bons salários, uma cidade pacata, pouco policiamento e muito dinheiro gerado pelo estaleiro e gerado pelas obras de Angra 3. Aí o que aconteceu com a cidade? O estaleiro caiu nas malhas da Lava Jato, da mesma forma que Angra 3 caiu nas graças da Lava Jato. E aí nós tivemos em Angra o passivo, né? Ficaram os desempregados, os viciados e os traficantes de fora que foram para a cidade. E eles descobriram em Angra uma coisa diferente. Não é só o consumidor local. Eles descobriram que lá é uma rota maravilhosa. Ele tem uma RJ 155, que é uma estrada estadual que liga Angra à Via Dutra, que mal tem policiamento. Ele tem uma Rio Santos com muito cone da Polícia Federal e pouco policial. Ele tem uma capitania com pouco efetivo e ele tem o cenário perfeito para trazer drogas, armas, munições e para recrutar. Agora me diz uma coisa, na sua observação cotidiana desses fatos, está repercutindo na vida da cidade no sentido de alterar um pouco os próprios preços dos imóveis? A vida da cidade está começando a ficar mais inviável do que era antes? A rotina do município está completamente modificada. Você hoje tem toque de recolher por conta de bandido. As principais ruas essa semana, a Rua Itaperuna, uma rua principal de comércio na Grande Japuíba, os comerciantes foram obrigados a fechar todas as suas portas em luto para um marginal que morreu num confronto com a polícia. Deu 10 horas da noite, dificilmente você vê gente transitando pelas ruas da cidade que não sejam caminhando para as bocas de fumo, porque do centro de Angra mesmo tem várias bocas de fumo em tudo quanto é. Aliás, em todas as esquinas de Angra tem hoje uma boca de fumo. Tem mais na greve do caminhoneiro foi a única coisa que não foi atingido, porque Angra tinha um consumo absurdo de droga, não tinha gasolina, mas tinha droga. Eu vou escutando o gato berrando, sabia cantando no jeito de bar. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas aos domingos. Os grandes projetos contribuíram para a formação de favelas. E a crise, indiretamente, já é sensível nos discursos da rua. São o tempo inteiro, integral, dia, noite, é um ativista no trabalho, mas não se preocupa com a sua vida espiritual.
ele não se volta a Deus, ele não busca a Deus, ele não quer a Deus, ele só busca a Deus, mas ele não escolhe a colheita, ele só pode escolher aquilo que ele vai plantar, irmãos. E o mais certo da colheita do ser humano é que um dia a mais, um dia a menos, ele vai colher aquilo que um dia ele plantou. Então é necessário, se faz necessário que nós entendamos que aquilo que nós estamos plantando